Você já parou para pensar no poder que existe no ato de honrar uma pessoa? A honra não é um gesto ultrapassado, é um princípio espiritual poderoso que liberta, protege e abre caminhos. Em Romanos 13,7 diz assim: dei a cada um o que lhe é devido. E depois termina: se honra, honra. Quando escolhemos honrar, mesmo quando não sentindo vontade, ativamos leis espirituais que trazem favor, proteção e colheita abundante. Honrar, lembre-se, não é bajular, é reconhecer um valor. E quem entende isso vive de forma mais leve, blindada e abundante. E hoje nós estamos no 8º princípio, o princípio da honra. E nós estamos avaliando, refletindo o livro Princípios Milenares de Tiago Brunet. E a honra, amados, vamos entender melhor o que vem a ser isso. Veja, honra significa reconhecer quem é a pessoa, o que ela fez e o que ela significa para você. Não exige concordância total. Nós nunca conseguimos concordar totalmente com uma pessoa, sabe? E não exige também uma convivência íntima. Mas honrar é reconhecer quem é essa pessoa. Outra coisa, honra não é bajulação. Bajular, acima de tudo, é manipular. Honra ilumina o valor real que existe. Sementes que frutifica, isso, a honra, ela gera confiança, gera sementes que frutificam, ela abre portas e tem uma paz de relacionamento. E nós temos que ver também que quando reconhecemos alguém com sinceridade, palavras, gestos, a mente dessa pessoa tende a retribuir boa vontade, não por interesse, mas por dinâmica humana de reconhecimento mútuo. E como até já falei, tem uma blindagem espiritual. Quem pratica a honra se afastará de contendas desnecessárias e colherá o favor de Deus. Veja, isso está baseado em várias partes da Bíblia. E nós, ao avaliarmos honra, pelo menos tem 5 pessoas, 5 categorias que devemos honrar, sempre com limites saudáveis. Primeiro, honrar a Deus. Esse é o primeiro mandamento e ainda um mandamento da honra, porque a primeira coisa que nós temos que fazer é alinhar nossas escolhas, quem nós somos, ao que Deus ama e entender também aquilo que Deus odeia. E a prioridade de nós honrarmos o Senhor com o nosso tempo, com os nossos recursos, com o nosso talento, com a nossa vida. Então, você vê que honrar é ter um temor, sim, reverente, mas é também colocar essa prioridade na nossa vida. E obediência, ela vem antes da conveniência, gente. Decidir por princípios, não por humor. Hoje eu estou a fim de honrar, hoje eu não estou. Não é assim. É questão de princípios, disso estabelecido no nosso coração. Então, a gente tem que começar a reavaliar como que tem sido a nossa honra a Deus. Outra parte de honra, 5 categorias, honrar nossos pais. Veja, não vamos confundir com obediência cega. A palavra de Deus deixa bem claro que nós temos que honrar nossos pais e isso ainda é um mandamento com promessa. Agora, isso não é uma submissão irrestrita quando na vida adulta, porque a obediência ela é muito adequada na infância, na adolescência, que tem uma dependência total e uma tutela total dos pais ali. Agora, honrar na vida adulta é reconhecimento mais respeito, sem perder a autonomia, sem perder as suas decisões que cabe a você e ao seu núcleo. Então, muitas pessoas confundem esse honrar como uma obediência cega. Não é isso. Veja, nós sabemos que quando a gente fala de honrar pai e mãe, muitas pessoas ficam com o coração confundido, porque elas têm história de abandono, história de abuso. Então, honrar não é silenciar abusos que por acaso houveram, tolerar humilhações ou expor-se outra vez a um perigo que você já teve.
tá? A gente tem que deixar muito claro isso, porque honrar também não é sustentar financeiramente vícios da outra pessoa. Muitas vezes os pais têm vícios, os filhos ficam sustentando esses vícios. Honrar também não é manter uma convivência íntima quando isso fere a sua saúde. Agora, deu para perceber? A gente está falando o que não é honrar os pais. Agora vamos entender um pouquinho o que é honrar os pais, principalmente quando existe aí essa história de dor, de abandono, de ausência, de abuso, né? Agora, honrar é reconhecer a dignidade da pessoa. Veja, nós viemos ao mundo por meio dessas pessoas, nossos pais e nossas mães, que Deus escolheu para ser. E lembrar que eles são a imagem e semelhança de Deus e que eles são limitados, sim, que eles erraram, sim, e que eles têm a história deles. Honrar também é dizer a verdade com limite. Porém, assim, olha, eu te respeito, pai, mãe, mas eu não aceito essas agressões, eu não aceito essas falas. E se voltar a acontecer, vou encerrar a conversa contigo. Então, honrar, gente, é dizer a verdade com limites. Sabe, eu vejo que a palavra edificar cabe em tantas áreas, né, em tudo que nós fazemos. Honrar também não é a gente ficar difamando os nossos pais. É falar realmente o fato, sabe? E não destruir a identidade dos nossos pais. Olha, meus pais, houve abandono, houve abuso. Pronto, vamos tratar isso. Mas eu não começar a destruir a identidade deles. E cuidar, e sabe, quando necessário, fazer um telefonema breve, informações por terceiros, mesmo que muitas vezes está longe, suporte rápido, mediado, porque muitas vezes você não precisa estar ali grudado, caso você tenha uma história que te feriu muito. Mas tenha esse cuidado com distância. E lembre-se, primeiro você precisa se curar, caso você teve abuso, ausência, feridas dentro de você que vieram dos seus pais. Agora, quase todos nós temos algumas mágoas e nós devemos tratar, né? Porque nós sabemos, assim como eles têm as suas falhas, nós também temos as nossas falhas. E lembrar sempre de orar e liberar perdão. Gente, o perdão é o melhor remédio que existe. Nós não estamos negando as consequências, se houveram consequências, se houveram coisas que eles fizeram. Então lembre-se, pai e mãe, sabe? Você reconhecer a história que recebeu, a história que deles, e aí você pode, inclusive, ter algumas frases que você pode estar dizendo para eles, como assim, o pai ou mãe, né? Reconheço sua história, o que recebi de vocês. Hoje, como adulta que sou, vou seguir meu caminho. Eu amo e respeito, mas minha decisão está tomada. Eu amo e respeito vocês, mas minha decisão está tomada. Porque senão a gente não avança, gente. Quando tem mágoas de pai e mãe, é difícil avançar na vida. Também outra forma você pode dizer, posso ajudar assim, mas não posso ajudar desse jeito. Deixar limites claros para os seus pais, como você pode ajudar e como você não pode ajudar. Vocês percebem que nós temos que realmente conhecer qual o símbolo, o significado, a vida que nós tivemos com os nossos pais, para que nós possamos deixar claro o princípio da honra disso? Agora vamos para outra categoria, honrar quem já te ajudou. É uma gratidão sem prazo de validade. Sabe, um exemplo, os seus mentores, os seus professores, os seus líderes, amigos, são memórias de gratidão. Então, sempre trazer isso no coração e, quando pode, manifestá-lo como gesto simples de uma mensagem de agradecimento, um presente simbólico, uma carta. Como o mundo está carente disso, né, amadas? Nós vivemos num mundo com tanta dificuldade de honrar as pessoas. Nós parece que temos uma lente de aumento para olhar o que falta e o que nós não recebemos e as falhas do outro.
e assim nós não percebemos as coisas boas que existem. Todos nós trazemos algo de positivo, mas o nosso olhar está tão aberto para o que não é bom que a gente acaba se fixando nisso. Então veja, ter também, muitas pessoas viram as costas muito fácil para um mentor, para uma fase da vida que alguém foi importante. Então vamos ter esse cuidado. Honrar não é se tornar refém da pessoa, tá? Cuidado. Porque não é porque aconteceu algo bom que eu vou me tornar refém, vou fazer tudo que essa pessoa quer. Não, mas é uma gratidão profunda, tá? E isso vai servir como ponte. Agora, uma outra categoria para honrar. Honrar quem tem honra. Então, nosso cônjuge, os líderes, sabe? Então, olha, um exemplo. O cônjuge, muitas vezes depois de casado, o princípio da honra acaba se perdendo. Então, principalmente, a linguagem de respeito ao público, quando você fala do seu cônjuge, o crédito pelas conquistas que ele teve, não expor as fragilidades conjugais em rodas de conversa ou em rede social. Também honrar os seus mentores e líderes, reconhecer publicamente os aprendizados, os acordos cumpridos, né? E também, muitas vezes, Deus colocou, olha, professores, pastores, líderes espirituais, um médico. Tudo isso são formas que nós honramos aqueles que um dia nos serviram. Certa feita eu passei por um policial, uma policial, e ali eu agradeci a eles, sabe? Eu agradeci por eles estarem exercendo uma profissão perigosa para o que? Nos proteger como cidadãos. Então, eu acho que naquele momento meu coração foi de honrá-los com um gesto de gratidão, né? E nós vamos aí constituindo isso. Já pensou se nós todos desenvolvêssemos mais esses princípios? Haveria menos violência, menos pessoas depressivas, menos pessoas desmotivadas. E a quinta categoria, amadas, é honrar autoridades constituídas. Lembra, sem idolatria, sem partidarismo, sabe? Aqui também é um item delicado, porque muitas vezes é o mesmo item delicado quanto aos pais, porque a gente vê muitas falhas nas autoridades, mas reconhecer o ofício do policial, do juiz, do fiscal, do ministro, do presidente, sabe? Isso, quando eu reconheço os ofícios, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pagar impostos, vou dialogar com respeito, vou seguir protocolos. Nós não estamos fechando os olhos para as injustiças que hoje está repleta, principalmente no meio da política. Sabe, temos que denunciar por vias legais, participar de instâncias cívicas quando necessário, mas sempre manter uma linguagem honrosa enquanto a gente busca um reparo. Sempre, amados. E outra coisa, toda autoridade é instituída por Deus. Então, nós temos que orar pelas autoridades. Mesmo que a gente não goste daquele presidente, daquele governo, daquela pessoa, vamos colocá-la na presença de Deus. Não vamos fomentar, não vamos jogar lenha na fogueira, no sentido de ficar falando mal das autoridades, inflamando os corações. Hoje, o que a gente vê de inflamar-se o coração, porque um é de um partido, outro é de outro partido, e ali se inflama e se odeia quando aquelas pessoas não concordam. Nós, pelo menos nos meus vários anos de vida, eu nunca vi isso com tanta intensidade, tá? Então, nós temos que perceber esse princípio da honra vem da palavra de Deus. Nós também temos os obstáculos internos à honra, né? Por quê? O orgulho ferido, ele tem dificuldade de honrar. Vai ter muita dificuldade de praticar gratidão, oração de humildade, oração por aquela autoridade. E reconhecer também que quem abriu a porta para nós. Muitas vezes a gente não percebe de quem abriu a porta. E veja, se uma pessoa que já abriu uma porta muito importante para você, um dia fez algo que você não gostou, a nossa tendência é ficar com orgulho ferido
ou se magoar e apagar tudo que teve de bom. Sabe, amados, nós ferimos as pessoas também. Assim como as pessoas nos ferem, nós somos imperfeitos. Nós temos que avaliar bem isso, sabe? Esses obstáculos internos que nós temos à honra. Por isso que nós temos que fazer uma avaliação emocional, né? Porque assim a gente vai começar a perceber os pequenos atos. Quando a gente avalia emocionalmente, nós vamos perceber quais coisas que nos magoam e quais coisas que nós ficamos bem. E aí nós vamos perceber que aquilo que nos faz bem, nós vamos ver princípio de honra. Mas será que aquilo que não nos faz bem não tem? No último princípio, a gente falou sobre generosidade, falamos sobre repreensão. E na repreensão existe muita edificação. Então, a gente tem que fazer uma avaliação emocional, tá? Agora, a gente também tem que tomar cuidado com a cultura da queixa. Nós vivemos hoje uma cultura de queixa, uma cultura de reclamar de tudo, de todos. E aí, o que acontece? O princípio da honra some no instantinho. Então, uma prática interessante é a gente fazer jejum de murmuração. Substituir por louvor, elogio sincero, e o nosso coração vai tomando uma outra forma. No lar também, a honra na casa e no trabalho, né? Então, nós temos aqui dentro do lar, como que nós temos falado com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, principalmente falar com o nosso companheiro diante dos nossos filhos. Será que nós estamos respeitando? Também, será que nós estamos agradecendo por serviços invisíveis? Porque tem serviços que a gente não acha que é mais do que obrigação, tá? De pagar as contas, de cuidar da manutenção, de cuidar de alguma coisa. Nós sentimos muito isso muitas vezes conosco, né? Mas e nós para com os outros? Como que a gente tem feito isso? Será que nós resolvemos conflitos em privado? Ou jogamos no ventilador, no grupo da família, o conflito, para todos ficarem chateados com aquele membro da família? Nós temos que fazer de tudo, amados, para preservar a imagem da família, preservar a imagem um dos outros, por mais que nós estejamos magoados. Se nós temos que resolver conflitos, vamos resolver com aquela pessoa em especial, não vamos desonrá-la em público. Não vamos desonrá-la no grupo da família, ou no grupo da escola, ou no grupo das amigas, tá? Ou no grupo do ministério da igreja, tá? Porque dentro do ministério, dentro da nossa profissão também, nós temos que observar o princípio da honra. Dar crédito a quem contribui. Muitas vezes a gente não dá crédito àquele que teve uma ideia, que fez um slide, que ajudou numa área. A gente vai achando tudo assim, não, tem que fazer. Tá? Então, vamos começar a parar, sair um pouco desse automático. Isso é extremamente importante. E só quando nós saímos do automático que nós conseguimos enxergar o princípio da honra. E eu quero enfatizar mais uma coisa, que existe também, eu até já falei isso, mas a gratidão é o primeiro passo para a honra, gente. A gratidão é uma semente da honra. Ela desarma o orgulho, ela abre espaço para Deus agir em áreas que estavam travadas. Quem honra com gratidão reconhece que não caminhou sozinho. Isso vai gerar um favor. Sabe, quando expressamos gratidão, ativamos áreas do cérebro associado à empatia, ao pertencimento, ao bem-estar. Quando a gente falou de generosidade, a gente falou bastante sobre gratidão, porque a gratidão ela fortalece vínculos emocionais, diminui a sensação de isolamento. Quantas pessoas estão se sentindo não pertencentes, isoladas, não participantes? Ela aumenta também a nossa disposição para cooperar e receber ajuda novamente. Então, você percebe como a gratidão, e só que ela precisa ser verbalizada, ela precisa ser escrita. Não basta você só sentir gratidão, você tem que deixar isso transparecer, dar uma obrigada com clareza, sabe? Deixar um rastro emocional positivo de gratidão.
Nós temos dificuldade de deixar rastros emocionais positivos de gratidão. A psicologia positiva nos leva muito a esses princípios, ao princípio da gratidão, ao princípio da paz, ao princípio da generosidade. E também, amados, dentro da honra, nós temos que reconhecer que é a segunda etapa aqui que vai fortalecendo vínculos. Reconhecer publicamente alguém é um ato de humildade e justiça, sabia? Porque ninguém chegou aonde chegou sozinha. O reconhecimento tem o poder de honrar pessoas e inspirar outras a fazerem o mesmo. Nós temos que ser aquelas que inspiram outros a fazerem o mesmo. Sabe? Hoje a gente vê as pessoas criticando em público o tempo todo, é tudo ao contrário. Nós temos que ser aqueles que vão caminhar contra a maré. Lembrando que o princípio da honra, o reconhecimento, não é bajulação. Muitas vezes a gente fala, reconhecimento, estou bajulando, não. É ser honesto, é ser real. Ver o que a pessoa fez, é nomear de forma clara o que a pessoa fez e o quanto isso foi significante para você e para aquilo que aconteceu. Então, veja, a gente pode fazer um exemplo assim, olha, eu quero reconhecer publicamente um exemplo. Minha irmã que me apoiou quando eu estava doente, você foi um instrumento de Deus na minha vida. Então, essas coisas, gente, a gente está realmente amando o próximo. A gente fala, tem que amar o próximo. Honrar, reconhecer é uma forma de amar o próximo e a gente pode, inclusive, materializar essa honra. Materializar com uma oferta, com um presente, com um recurso, com um tempo, com uma memória afetiva. Tá? Então, a gente fazer um cartão, escrever algo especialmente para a pessoa e ela guarda aquilo com muito carinho. Sabe, uma mulher que presenteia sua mentora com uma carta escrita à mão ou com uma planta simbólica de crescimento. Gente, isso são marcos emocionais que tem, é um presente de eternidade, porque vai mexer lá no interior da pessoa. Né? E quantas vezes nós podemos ter dívida de honra para pessoas que se deram muito para nós, que foram instrumentos fundamentais para nós. Agora lembra, não estou dizendo que tem que ser prisão, mas se vocês lembram, Davi honrou Jonatas mesmo depois da morte, cuidando o quê? De Mefibosete, seu filho. Então muitas vezes a gente cuidar de um filho de alguém ou de um parente é uma forma da gente honrar alguém que nos foi muito favorável. Então, nós estamos ajudando um terceiro para honrar essa pessoa. Então, a dívida de honra, ela cria essa âncora emocional positiva, algo que nos conecta a um senso de história, de pertencimento e de gratidão profunda. Poxa, olha quanta coisa. Você imaginava que tinha tanta coisa para falar de honra assim? Né? Porque a verdadeira honra nem sempre é confortável também, tá bom? Às vezes exige reconhecer alguém que nos ajudou, mesmo que o relacionamento já tenha mudado. Às vezes significa engolir o orgulho e agradecer quem fez parte da nossa história. Então, por isso que honrar também é mexer com as nossas estruturas, é mexer com o nosso orgulho. Então, minha amada, honrar é uma escolha madura. É uma postura de quem entendeu que o orgulho fecha portas, mas que a honra abre portas, escancara portas. Quando você honra a Deus, honra seus pais, honra quem te ajudou, honra autoridades e pessoas que têm valor na sua história. Você tem honrado as pessoas? E como você tem honrado? Então é hora da gente pensar um pouquinho, né? Porque assim, na verdade, sabe, nós vamos estar honrando também a nossa própria história. Honrar, lembra, é uma semente. E toda semente plantada no terreno certo sempre frutificará. E é no terreno do coração de alguém, mas também está sendo fortificada no seu coração. Honrar vai libertar nosso coração de amarguras, vai proteger o nosso coração, os resultados e vai abrir caminho e força
que humana que não consegue abrir, mas a honra consegue. Se essa mensagem falou com você, que você começou a pensar sobre honra um pouco a mais, porque são coisas que a gente não pensa quase no dia a dia e que faz a grande diferença para a gente ter uma vida sábia, uma vida edificante, uma vida de relacionamentos saudáveis. E na comunidade Mulheres com Propósito, nós trabalhamos tudo isso. Nós trabalhamos esses princípios emocionais, princípios espirituais que nos curam, nos fortalece e transforma a nossa vida. E se você deseja estar conosco nessa jornada, lembre-se, a honra liberta, protege e abre caminhos, e a comunidade é isso. Ela te ajuda a lembrar de honrar, ela te ajuda a ser uma mulher liberta, leve e sempre o que? Alicerçada na palavra de Deus. O link está aqui embaixo para você vir fazer parte dessa jornada. E se esse áudio te abençoou, amada, compartilhe com outras. Sabe, o princípio da honra, de uma certa forma, honra esse trabalho que eu estou fazendo, o que? Deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Isso são pequenos gestos que me incentivam a continuar. Porque a honra é incentivar o outro também a fazer o bem que ele está fazendo. Tá bom? Nos vemos no próximo princípio. Até mais!